agradeço aqui a presença da minha colega de Unicuritiba, a professora Estela, que muito gentilmente atendeu aqui ao pedido que lhe foi formulado, e a professora Estela vai nos brindar aqui com uma exposição sobre os precedentes do STJ quanto à possibilidade da penhora sobre o salário. Então, professora Estela, aqui nós estamos com alunos do mestrado da Unipar. Nós temos aqui também alguns alunos que ainda estão na graduação. Então, dentro do nosso programa aqui de processo civil, que já foi processo civil e processo penal, que hoje, atualmente, tem 27 anos de existência. Temos como coordenador o professor Celso Yokohama, que por outros afazeres, né, que ele também desempenha a atividade administrativa junto à Unipar, me delegou aqui a possibilidade de saudá-la. Então, eu agradeço mais uma vez que a senhora tenha aceito o nosso convite, e, dando as boas-vindas, a senhora tem a palavra para, né, proferir aqui a sua apresentação. Boa tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu que gostaria de agradecer, professor Horácio, pela honra de estar aqui, né, na Unipar. É a primeira vez que participo de um evento na faculdade, mas já conheço de nome, né? E acho interessante participar da oficina exatamente porque nós temos a possibilidade de trocarmos sobre assuntos tão interessantes, né? Mas eu gostaria aqui de dizer, antes de nós continuarmos, que os livros que a professora Rogéria sorteou são maravilhosos. Eu até estava procurando aqui o livro dela, que utilizo muito nas aulas da graduação. Eu e o professor Horácio somos professores na Unicuritiba, né? Eu estou lá há esse ano vou fazer 23 anos, né, que eu dou aula na Unicuritiba, só na Unicuritiba, dei aula antes na FAI, na PUC, e aí, então, conheço bastante a professora Rogéria e o professor Rui, que virá na sequência, né, também é nosso colega, desembargador e professor lá da Unicuritiba. Também, então, gostaria de saudá-los a todos e principalmente a vocês, e gostaria também de contar com a possibilidade de escutá-los, né, sobre essa matéria que eu escolhi para falar para vocês, que é o estudo dos precedentes do STJ quanto à penhora, do salário, né? Ou seja, nós sempre estudamos, na graduação enfatizo muito isso, a intangibilidade salarial, a proteção do salário quanto à penhora, né? E recentemente, agora no dia 5 de junho, houve o julgamento do STJ, que eu vou mencionar aqui, e eu acho esse assunto muito relevante, ele tem me perturbado ultimamente, perturbação acadêmica, né? Mas há uma perturbação também em relação aos efeitos dessa decisão na prática, nas nossas execuções do dia a dia. Por quê? Porque se nós entendermos como entendeu o STJ, aqui já adiantando, né, que ele entende que é possível, em determinadas circunstâncias, a penhora de salário, né, mesmo fora daquelas hipóteses excepcionais do artigo 833, parágrafo 2º, isso tem impacto na nossa vida como profissionais do direito, como advogados, tanto do credor quanto do devedor, não é? E é exatamente isso que eu gostaria de abordar. Ainda não há um acórdão, mas nós acompanhamos o julgamento, né? Então nós já sabemos, não há um acórdão,
mas ele foi julgado como precedente mesmo, né? Ou seja, no sistema do artigo 1036, portanto, ele será um precedente de adoção obrigatória, né? E nós vamos verificar, portanto, quais são as consequências desse julgamento, né? Então, primeiro, eu dividi essa minha fala em 3 partes, né? Eu vou tratar aqui do que o STJ trouxe, quais são os argumentos pró e contra essa penhora. Vou abrir porque eu gostaria de saber a opinião de vocês e também, ao final, vou falar quais são as minhas reflexões sobre esse tema, reflexões críticas, né? Então, a primeira questão que eu gostaria de tratar é esse tema repetitivo, né? O tema repetitivo é o 1153, que trata exatamente da penhora salarial fora das exceções previstas do artigo 833, parágrafo 2º. Então, o mérito já foi julgado, né? Então, tema repetitivo 1153, agora no dia 5 de junho, tá? E qual foi a questão submetida a julgamento, né? Que terá caráter vinculante? Obviamente que nós esperamos até que talvez tenha a possibilidade dessa matéria parar no STF, e daí nós não sabemos qual será o entendimento do STF, né? Mas tem a possibilidade desse assunto ter a manifestação, porque eu acho que ele tem aí um reflexo na Constituição Federal. Mas vamos lá. O objeto, né, foi definir se os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza alimentar e, portanto, se enquadram na exceção do artigo 833, parágrafo 2º, tá? Como pagamento de prestação alimentícia. Então, esse é o tema. O julgamento visa definir se honorários de sucumbência têm natureza alimentar, né? Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 833, ele diz que, aliás, o artigo 833 traz quais são as hipóteses de impenhorabilidade, né? E diz que o artigo 833 que existem 2 exceções. Há 2 exceções. A primeira exceção em relação à prestação de alimentos, né? E a segunda diz respeito à possibilidade de penhora de salário acima de 50, em valores referentes acima de 50 salários mínimos, né? Bom, a questão que vinha sido discutida e debatida muito no STJ é a possibilidade de nós termos a penhora de salário do devedor quando o crédito era de honorários de sucumbência, né? Por quê? Qual era a alegação? Como os honorários de sucumbência se caracterizam como verba de caráter alimentar, portanto, ele estaria inserido dentro dessa exceção do parágrafo 2º do artigo 833, né? Bom, nós tivemos vários julgamentos, né, no STJ, conflitantes, alguns dizendo que o salário era intangível, que apenas aplicavam-se aí as hipóteses restritas do artigo 833, parágrafo 2º, ou seja, apenas para a prestação alimentícia, que não se enquadrava honorários de sucumbência nesse conceito, né? E, portanto, não seria possível a penhora, e, aliás, apenas quando tivesse valor superior, quando o devedor auferisse aí como remuneração o valor superior a 50 salários.
Bom, diante disso, houve uma decisão desse conflito, né, de decisões no STJ. Houve, aliás, do número crescente de recursos com o mesmo tema, houve uma decisão de afetação para definir a questão que foi definida nesse tema 1153, é definir se os honorários de sucumbência, em virtude da natureza alimentar, se inseriam ou não, então, nessa previsão, né, como o pagamento de prestação alimentícia. Né, isso foi em 2022, eles suspenderam, o STJ suspendeu nessa decisão de afetação todos os recursos em andamento em segundo grau, né, nos tribunais, também todos os recursos perante o STJ, eles ficaram suspensos e foi julgado agora. Né? Mas nós já tínhamos uma decisão da Corte Especial do STJ, antes mesmo dessa decisão, que trouxe mais ou menos algumas... E eu vou indicar aqui para vocês qual o número, né, desse recurso. Por quê? Porque esses argumentos, em verdade, foram os argumentos debatidos nesse tema, no julgamento desse tema 1153, dos recursos representativos da controvérsia. Então, esse acórdão, tá, que foi objeto do... E eu trouxe esse acórdão porque ele é muito interessante para nós estudarmos aqui essa questão da possibilidade de penhora, né, que foi o que o STJ acabou decidindo. Então, essa decisão da Corte Especial, antes do julgamento desse tema, os embargos de divergência 1.874.222 do Distrito Federal. Né? E por que eu achei interessante trazer esse julgamento aqui para nós analisarmos? Bom, primeiro, houve aí a jurisprudência, né, já tinha firmado no STJ, já tinha firmado no sentido de não admitir a penhora de salário. Né? Então, esse era a primeira, o primeiro entendimento. Ou seja, era nós vínhamos do CPC de 73, que no artigo 649 dizia que os salários, ou seja, aqueles bens eram absolutamente impenhoráveis, e o Código de 73 tratava, né, em disposição semelhante ao que nós temos hoje no artigo 833, ele dizia que esses bens são absolutamente impenhoráveis, então ele utilizava o CPC de 73 esse termo, absolutamente impenhoráveis, né? E o STJ vinha tratando, mesmo após o CPC de 2015, vinha tratando o salário como absolutamente impenhorável, a não ser nas hipóteses excepcionais do parágrafo 2º, que eu já disse aqui a vocês. Né? Bom, mas, nesse caso, houve aí uma alteração, né? Porque já tinha aí muitos pedidos, né? Digamos que houve aí, por meio dessa decisão da Corte Especial, nós tivemos aí uma indicação, né, de que o entendimento do STJ tinha se alterado, né? Primeiro que foi julgado pela Corte Especial. E o que se discutia nesses embargos de divergência, ou seja, qual era o caso concreto, que é isso que me chamou a atenção, né? Discutia-se se era possível a penhora de 30% sobre um salário de R$ 8.500, né? Ou seja, pagamento de uma dívida de cheque de ou seja, a dívida era de R$110 mil, o salário do devedor era de R$ 8.500.
e se discutia se era possível. Então, veja, eu não estava tratando de honorários de sucumbência, eu estava tratando de uma dívida comum, né, sem caráter alimentar, e se era possível a penhora de 30% sobre o salário, então, de 8.500. E por que 30%? Porque eles entenderam que seria possível para garantir a dignidade do devedor, né, como se faz nas prestações alimentícias, né? E quais foram os argumentos utilizados na divergência, né? Porque é o embargo de divergência, né? Então existiam efetivamente alguns julgados díspares, né? Mas o que se dizia nos julgados divergentes, paradigmas, pela possibilidade de penhora, né? Então, o primeiro argumento, né, utilizado pelo recorrente, que estavam nesses julgados paradigmas: não existe penhorabilidade absoluta mais no CPC de 2015, por quê? Porque o legislador retirou do artigo 833 o termo impenhorabilidade absoluta. Ele só, no artigo 833, relaciona quais seriam os bens impenhoráveis. Portanto, no entender do Tribunal do STJ, Superior Tribunal de Justiça, haveria a possibilidade de relativizar, porque o Código relativizou a penhora salarial, né, ao retirar o termo absoluta, né? Bom, quando o outro argumento utilizado diz respeito a essa exceção do parágrafo 2º, que diz que é possível a penhora de 50 salários mínimos, né? De salários, quando o devedor receba acima de 50 salários mínimos, que hoje seria de 70 mil, representando mais ou menos R$70.600, né? Bom, segundo o tribunal, esse valor de 50 salários ou R$70.600 estaria em descompasso, né? Ou seja, quem recebe 70.700, portanto, essa exceção é fora da realidade, né? E o tribunal poderia entender que essa excepcionalidade, na verdade, se refere a outros, a salários menores, né? Então, dito isso, entenderam, né, os julgadores em alguns arestos paradigma aí, que haveria a relativização da regra da impenhorabilidade, né, independentemente da natureza da dívida, inclusive não interessa se o crédito que está sendo executado é um crédito que advém de honorários de sucumbência ou um crédito normal, né? Apenas deve-se observar nessa penhora que o valor do salário a ser penhorado não comprometa a subsistência do devedor e a família dele, né? Então, por exemplo, se o tribunal tem que analisar, na verdade, o juiz de primeiro grau, quando defere a penhora, ele precisa analisar se o valor penhorado, aliás, se o restante é suficiente para o devedor e a sua família viverem com dignidade, tá? Bom, qual era o argumento contrário? O argumento do acórdão embargado, né? Então, esse acórdão é da 4ª turma. Na verdade, os julgamentos paradigmas sempre foram da 3ª e da 4ª turma do STJ. E nós tínhamos aqui o ministro Raul Araújo não
entendendo que não há como o STJ ter esse entendimento. Por quê? Porque a impenhorabilidade das verbas salariais ela é absoluta, portanto, não interessa qual é o crédito, se tem natureza de alimentos, não interessa qual é o tipo de penhora de crédito, o salário é impenhorável e que se aplica apenas às exceções do artigo 833, parágrafo 2º. E qual foi, nesse caso, a decisão da Corte Especial, né? Bom, o STJ aqui, então, já indicava, quando admite, né, que é possível relativizar a penhora, ele diz que, ao suprimir efetivamente a palavra absolutamente do artigo 833, em comparação com o artigo 749 do CPC de 73, então ele diz que essa regra ela foi atenuada pela própria lei, né? E que há uma ponderação da menor onerosidade do devedor, né? Ou seja, é melhor para o devedor eu efetuar a penhora do salário dele, né? Segundo o entendimento do STJ, e também para a efetividade da execução, né? Considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, porque eu também tenho que pensar no credor, né? Porque às vezes o credor não tem o seu direito atendido, e o juiz deve ponderar, né? Segundo os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, qual seria, então, aí o direito que estaria sendo, digamos, mais desrespeitado, digamos assim, né? Se é do credor ou se é do devedor. Bom, a exceção quanto à possibilidade de penhora de 50 salários mínimos é afastada da realidade, eles concordam com esse argumento dos acórdãos, né, que entendem que se a lei indica que é possível uma exceção, ou seja, penhora de salário daqueles que recebem acima de 50 salários mínimos, por que não você entender que eu posso penhorar alguma coisa próxima, ou não só próxima, né? Porque eles dizem que, efetivamente, se eu for considerar quem recebe 50 salários, eu não vou conseguir penhorar salário nunca, porque é um percentual muito pequeno, né, que recebe esse valor. Então, que para dar efetividade, eficácia, a tutela adequada à execução, eu poderia, sim, penhorar o salário abaixo de 50 salários, né? E determinou, nesse caso, o STJ determinou o retorno dos autos para a instância de origem, para que o juiz verificasse se o impacto dessa penhora sobre os 8 mil e poucos reais na vida do devedor, ou seja, se era possível, se isso não ia impactar na sua dignidade, né? Bom, diante dessa controvérsia, né, que se instaurou, nós tivemos, em razão do número de pedidos de penhora, a instauração, então, do repetitivo, né, do tema 1153, que foi julgado agora, e nós tivemos 2 recursos que foram representativos da controvérsia, 2 RESPs, 2 recursos especiais, que eu também vou indicar um número aqui para vocês, que são interessantes, né, que eu vou tratar aqui também. O primeiro representativo da controvérsia é um recurso especial advindo de São Paulo, o RESP número 1.954.382. Tá? Bom, e qual era o caso julgado aqui, nesse primeiro recurso representativo da controvérsia, né?
como eles foram julgados como representativos, né? Aliás, como temas, né, de precedentes, o que nós tivemos aqui foram 2 casos que trouxeram o maior número de argumentos, né, a serem analisados no STJ. Qual foi o caso prático, aliás, o caso fático aqui que deu origem a esse recurso, né? O caso julgado aqui é que houve uma condenação em honorários de sucumbência, então discutia-se aqui honorário de sucumbência, e o tribunal determinou, o Tribunal de São Paulo determinou a penhora do valor de 20.993 que estava disponível na conta, né, da devedora. Tá? Então, houve esse bloqueio em 2020 e a executada ingressou em juízo dizendo que aquele valor que ela recebia era advinda de uma aposentadoria e que ela estava poupando esse dinheiro, né, de 20 mil reais, e que a aposentadoria, ou seja, ela era aposentada, e a aposentadoria que ela recebia, ela comprovou nos autos, no valor de R$ 4.185. Tá? Então, ela recebia R$ 4.185. O tribunal diz que essa sobra que estava na conta dela, porque ela gastou menos do que ela gastou muito menos, ela economizou, ou seja, ela poupou e sobrou lá os 20 mil, e esse valor poderia ser penhorado. Né? E, então, aliás, ele determinou aí o bloqueio até pagar o total dos honorários de 20% do valor da aposentadoria dela. 20% sobre R$ 4.185, que deu 837. Então, o tribunal permitiu a possibilidade de penhora para pagamento total de honorários de sucumbência no valor de R$ 837, 20%, né, para pagar a verba honorária, porque o valor que foi bloqueado não foi suficiente para pagar. Então, ele determinou a penhora sobre a aposentadoria de R$ 4.000. Veja que nem a aposentadoria hoje está protegida. Né? Bom, diante disso, nós tivemos aí a seleção, né, dizendo que efetivamente era possível, os argumentos utilizados é possível porque se comprovou que ela tinha aí uma boa movimentação na conta e que esse dinheiro sobrou, né? Então era isso que o juiz deveria ter analisado, ou seja, se esse valor de 4 mil seria suficiente para ela sobreviver, e o tribunal, diante dessa sobra, entendeu que o valor era suficiente, portanto, ele manteve uma penhora de 20% sobre os 4 mil. Ou seja, se o devedor é uma pessoa que poupa, ele tem que tomar cuidado, porque as sobras poderão ser objeto de penhora. Né? O outro representativo diz respeito à possibilidade também de satisfação de crédito de natureza alimentar em razão dos honorários de sucumbência. O segundo representativo também é de São Paulo, é o número 1.954.380, né? Isso está indicado no tema também, né? E aqui a questão também era discutir se era possível penhora de valores depositados em caderneta de poupança para satisfação de crédito de honorários de sucumbência.
Então, a questão aqui a ser dirimida era se honorários advocatícios de sucumbência se enquadram naquele conceito de prestação alimentícia, ou seja, quando o legislador diz que honorários de sucumbência tem caráter alimentar, será que ele tem a mesma natureza daquela excepcionalidade do parágrafo 2º do artigo 833 de prestação alimentícia, ou seja, de alimentos, né, ou não? E foi exatamente isso que foi analisado nos acórdãos que deram origem a essa questão, a essa discussão no Supremo, né? Aliás, se nós formos analisar todos os precedentes que deram origem a essa discussão, nós vamos verificar que tem uma decisão muito interessante da ministra Nancy Andrighi, e ela distingue exatamente o que é prestação alimentícia, o que é prestação de alimentos e caráter alimentício, né? Então, eu vou trazer aqui esses termos, porque isso pode ser utilizado na prática, né? Vocês podem defender essa tese ou não, né? Para defender ou não na advocacia. Então, o que significa prestação alimentícia, prestação de alimentos e pensão alimentícia, que o legislador utiliza como sinônimo, né? Então, prestação alimentícia se referem àqueles alimentos familiares, né, que decorrem de laços familiares, e também, a partir do Código Civil de 2002, né, também alimentos indenizatórios e aqueles voluntários, né, aqueles que a gente paga para alguém em caráter urgente, né, porque a pessoa necessita. Então, ou vínculo familiar ou obrigacional, ou então em razão da urgência, né? Bom, natureza alimentar, que se enquadram aí os honorários de sucumbência, que tem natureza alimentar, né? Então, o que nós teríamos aí de diferença, né? Natureza alimentar, os honorários classificados como de natureza alimentar, eles foram inseridos nessa categoria a partir da emenda constitucional 30 de 2000, para efeitos de recebimento em precatórios, né? Ou seja, nós temos os honorários advogados considerados os honorários de sucumbência como de caráter alimentar, porque nós temos preferência no recebimento. É isso, né? Mas será que essa equiparação ela dá os mesmos privilégios que a prestação alimentícia? Então, na verdade, e aqui já falando da decisão, né, que aconteceu agora, no dia 5 de junho, o STJ entendeu que não há equiparação, que os honorários de sucumbência não são equiparados à prestação alimentícia, que, então, ele não deveria ter preferência para ou se inserir na excepcionalidade do parágrafo 2º do artigo 833. Portanto, não é por esse motivo que pode haver penhora, tá? Do salário do devedor. Vale a penhora no salário do devedor para qualquer dívida, se os valores penhorados, né, no salário não prejudicarem a dignidade do devedor, observando-se, então, o percentual de 30%. Né? Então, vejam, não houve a equiparação entre honorário de sucumbência com o conceito de prestação alimentícia, mas, mesmo assim, honorários de sucumbência, um crédito de honorários de sucumbência, ele pode admitir
como qualquer outro, a penhora em salário, desde que comprove-se, o credor comprove que aquele valor de salário recebido pelo devedor é um valor razoável e que lhe permite viver, mesmo com a penhora, que deveria ser no limite de 30%. Bom, diante disso, né, eu acho que essa decisão, ela vai ter, apesar dela não ter sido publicada ainda, ela terá um impacto muito grande nas execuções, né? Então, primeiro, eu gostaria de saber de vocês, aí fiquem à vontade, se vocês concordam ou não com essa decisão, né? Que, aliás, quando o professor Horácio me convidou, eu fiquei bastante feliz, porque vi que era uma oficina e que eu iria poder escutá-los, né? E, ao final, eu vou dizer o que eu penso dessa decisão do STJ. Então, gostaria de saber se vocês concordam com essa decisão ou não. Colegas, a participação é fundamental. Fundamental. Né? Porque o tema é extremamente instigante, né? A maioria aqui dos colegas são advogados, e, portanto, a temática toca em pontos que representam aí não, às vezes o nosso ganha-pão ou a defesa do nosso cliente. Exatamente. Né? Então, nós temos que ver pelos dois lados. Mas um ponto que mais me chama aqui a atenção, que a professora trouxe de forma primorosa, né? Essa possibilidade de penhora de valores depositados em caderneta de poupança. Então, colegas, vamos aqui desfrutar dos ensinamentos da professora Estela. Bem, professor Horácio, assim, eu já vou me adiantar aqui, né? Tá. Eu sou advogada também, né, aqui em Curitiba há mais de 30 anos, então eu tenho uma vasta experiência, eu sei que, e acredito que vocês sofram isso também, que é a frustração das execuções, porque nós não temos, né, muitas vezes, patrimônio do devedor e o salário é a única possibilidade de recebimento, né? Mas eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer alguma consideração. Senão, vamos adiante. Jéssica? Olá, professora, tudo bem? Tudo bom? Eu gostaria, na verdade, de saber a sua opinião em relação a isso. Se com esse posicionamento atual do STJ, a senhora acredita que isso, desculpa até usar essa palavra, mas meio que vai virar uma bagunça as decisões para os juízes, um decide a favor de um jeito, outro de outro, a depender da análise de cada caso concreto? Então, eu não sei se vocês têm sofrido muito isso, vocês, na vida prática de vocês, como o professor Horácio disse, né? Eu sei que deve ter bastante advogados aí. Vocês sofrem esse tipo de problema aí na comarca de vocês, não? Ou nas cidades? Vocês já tiveram esse tipo de problema? Não. Eu acredito que é uma coisa que é corriqueira, assim. Acredito que tenha isso em todas as comarcas, sabe? As comarcas agora, né? Em razão dessas Professor, decisões. Bom, oi, doutor professor, Lucas. Sim. só em complemento ao questionamento da colega, me parece que a discussão assim mais significativa acerca desse tema seja de fato os critérios para se estabelecer
o que vai ferir ou não, ou o que vai assegurar ou não a vida digna à pessoa. Porque, veja bem, 30% de uma penhora de um salário de um magistrado, né? Eventualmente, a depender do custo de vida, pagamento de colégio de filhos, enfim, aluguel de casa. Então, é um critério muito delicado para se estabelecer o que seria ou não uma vida digna, a depender do quanto que a pessoa ganha, depende do padrão, e você deixar algo muito aberto vai ficar muito, vamos dizer assim, vai depender muito da análise subjetiva do juiz do caso concreto, né? É claro que com a contribuição das partes, exequente e executado, mas ainda assim você tem um parâmetro muito aberto para definir isso, e esse é o grande problema, eu acho. A verdade é que essas considerações, e agora eu não sei se alguém quer trazer mais alguma consideração aqui, mas Eu realmente. se a senhora me permite, professor, eu tive uma situação de que uma cliente aposentada da Prefeitura de Curitiba, e ela teve essa penhora nos valores dessa pensão que ela recebe. E tentamos lá argumentar que era impenhorável, né, por evidente, antes do julgamento desses precedentes que a senhora trouxe, e a juíza estabeleceu dentro de um patamar de 30%. Sim, que é o limite máximo, né? Pois é. Então, sim, eu conversei com a cliente, né? Falei, olha, nós temos a possibilidade de fazer um recurso para o tribunal, e a senhora veja, professora, que eu fiz uma ponderação com o juiz, dando conta, né, de que 30% comprometeria a sobrevivência, o orçamento dessa. Trouxe os extratos bancários, despesa com plano de saúde e outras despesas fixas, com pagamento de colégio de netos, e a juíza fixou em 20%, a parte ficou, né, tranquila com essa decisão e está sendo pago os valores. Cumprida. Sim. Então, a questão o juiz precisa analisar, nesse caso, como o doutor Lucas falou, se o valor da penhora irá ou não comprometer a dignidade do devedor. E esse realmente é um conceito muito aberto, né? Esse conceito... sim, doutora Flávia. Professora, tudo bem? Professora, eu já trabalhei em banco, e agora eu vou trazer uma situação aqui que se torna engraçada. Eu tenho alguns amigos juízes e eles falam que quando vão decidir, eles lembram bastante disso. Quando o cliente vai lá fazer o consignado do banco, né, fazer o empréstimo e tal, aí ele acha 30% pouco, né, por percentual da majoração. 30% só que é a renda que admite para fazer meu empréstimo e tal. E aí ele não paga, o banco vem executar ele. Quando o banco pede 30%, ele fala, nossa, mas é muito dinheiro. O Wagner está aqui para confirmar isso. Então, os meus amigos falam assim, a gente sempre leva em consideração isso, porque se quando você vai fazer o consignado, você acha que 30% dá para você, é um lastro que dá para você pagar, por que quando vem a execução você não consegue pagar o lastro dos 30%? Então, teria que ser realmente caso a caso, porque seria bem contraditório, né? Quando eu preciso, 30% é pouco, quando eu tenho que pagar, 30% é muito. Eu digo isso porque eu tenho uma empresa de cobrança. E sim, acontece muito, isso com muita frequência. E aí eu acho bem engraçado isso. Eu já tenho a experiência do banco e a experiência como advogada e com empresa de cobrança. Então se torna engraçado na hora do consignado ser pouco, e quando eu vou lá com a penhora, né? Mas é muito dinheiro, eu não consigo pagar isso, vai comprometer minha renda. Sim, e quando você fez financiamento, não comprometeria sua renda, os 30%. Flávia, e nesse caso, que as pessoas já têm 30% comprometido, como é que é feita essa execução? Porque aí não dá para fazer mais 30%. Eu já não sei te dizer, porque daí fica na decisão do juiz mesmo, assim, a gente pede, porque a gente também é credora. Aí agora, de cada caso, o juiz acho que teria que analisar esses gastos, né? Porque, na verdade,
as pessoas já estão com 30% comprometida. Essas financeiras externas estão conseguindo mais 10% ainda, né? Sim. Então, a pessoa já está com 40% da renda comprometida. Nesse caso concreto que a doutora Natália pontuou, eu acho que até o próprio advogado da parte executada, demonstrando que, de fato, ela já tem 30% da renda comprometida, dificilmente, né, não vou falar impossível, o magistrado concederia a penhora de mais 30%, né? Então, eu acho que caberia ao advogado da parte fazer essa demonstração. Mas o exemplo também da doutora Flávia foi muito bom, mas a grande preocupação, eu acho que é, de fato, fixar o que é digno e o que não é, né? Porque quando a gente fala de um processo de execução também, a gente tem que levar em consideração que pode ser um processo amplo. Eu posso estar falando desde a pessoa que emitiu aquele título de crédito, desde pessoas que assinaram como um avalista, por exemplo, que tem responsabilidade solidária pela dívida e que, enfim, assinou como responsável, mas não foi a pessoa que utilizou o dinheiro. E está sujeito também às consequências do processo executivo. Então, eu acho que o mais difícil mesmo é tentar estabelecer. Eu acho que é o mesmo em relação à impenhorabilidade do bem de família, né? O que é um bem de família? Uma mansão, uma casa dentro de um condomínio de luxo, que serve de moradia para a família, que tem valor emocional, simbólico, é considerado bem de família? Entendeu? Ou eu devo pensar que aquela família deve vender uma casa e ir para uma condição mais humilde e usar parte desse valor para pagar o credor. Então, são discussões que de certa forma, nos levam para um âmbito mais subjetivo mesmo. Né? E são correlatas, né? Eu vou, inclusive, tratar desse assunto, né? Por quê? Porque eu entendo que realmente o salário é intangível, né? Eu acho que o legislador não deveria, aliás, o julgador não deveria ampliar os casos excepcionais de penhora. Acho que o STJ, obviamente, ele verifica aí lógico, a questão processual apenas, que seria a eficiência da execução, né? Sem verificar, obviamente, uma proteção maior do devedor, né? Por que foi estabelecida a exceção da responsabilidade patrimonial do devedor, né? Bem, e aí a gente precisaria fazer uma interpretação sistemática em relação a todos os diplomas aqui, o doutor Lucas falou muito bem, né? Todos os diplomas que protegem o devedor. Se nós formos analisar o histórico das execuções, né? Quando, na época do direito romano, a execúcio, né? Era o corpo do devedor. Então, nós evoluímos aí até hoje, né, para não termos aí o devedor como escravo, enfim, para uma proteção do devedor, obviamente, né? E quando a gente fala, eu vou proteger o devedor de uma situação de indignidade, não é apenas não submeter o devedor, o corpo do devedor, né, protegê-lo, mas de violência, a gente fala em uma dignidade do devedor. Então, o que me assusta é que o STJ, quando determina a penhora de uma pensão de R$4.000 e acha que está tudo bem, em razão da lei, eu acho que isso é assustador, né? Porque, vejam, se nós tivermos, vamos pegar aí o exemplo, um juiz que foi trazido aqui pelo doutor Lucas, ele, vamos lá, ganha 30 e poucos mil reais, ele gasta com a escola dos filhos, ele tem um padrão de vida, né? Você penhorar 30%, é óbvio que você vai ter uma diminuição aí do padrão de vida dele. Para quem ganha 4.000, então 8, que foram os exemplos que eu trouxe aqui desses precedentes, é um absurdo. Então, o artigo 789, quando ele diz que todos os bens do devedor, né, então, fazendo essa interpretação sistemática, quando ele diz que
só não será penhorado aquilo que a lei diz que não pode ser penhorado, né? O artigo 833 ele é bem claro quanto à empenhorabilidade. E aqui nós tivemos a retirada do termo absoluta, né? Então, essa interpretação do STJ, que diz que agora o CPC de 2015 admite a penhora do salário porque retirou o termo absoluta. Não, mas ele tirou absoluta porque ele incluiu uma exceção, porque agora é possível penhorar salário acima de 50. E vejam, foi só por isso, né? E eu não consigo, obviamente, compreender essa comparação do STJ em quem ganha 50 salários, que é exceção, porque, obviamente, que o legislador, quando estabeleceu essa exceção, ou seja, quando ele disse agora o salário é penhorável, portanto, tirou a absoluta. Porque vamos imaginar exatamente o contrário, né? Se nós não tivéssemos essa possibilidade, se fosse a empenhorabilidade absoluta, como tinha no artigo 649, mesmo quem ganhasse 50 salários mínimos não poderia ter penhorado. Eu preciso pensar assim, não o contrário. A lei diz o seguinte, se ela colocasse exatamente no caput do artigo 833 o termo, inserisse ali absolutamente impenhoráveis, sem nenhuma exceção, nem quem ganha 50, 60, 70, eu poderia penhorar. Então, o que o legislador diz? Olha, eu vou abrir uma exceção, mas é só para quem ganha. Exatamente, é o contrário do que o STJ diz, no meu entendimento. No meu entendimento, o legislador ele só quis abrir para quem ganha a possibilidade de penhora, para quem ganha muito bem, acima de 50 salários, porque há uma proteção constitucional da intangibilidade salarial, né? O salário ele é protegido constitucionalmente, né? Porque verifica-se que ele é utilizado para as pessoas terem uma vida digna dentro dos seus padrões, enfim. O que eu, portanto, fico receosa, e vocês trouxeram isso muito bem na ponderação de vocês aqui, é a questão de nós termos a penhora segundo o critério do juiz, que pode variar, né? Então, eu posso ter uma penhora de uma aposentadoria de R$4.000, que eu achei um absurdo completo o STJ entender que é possível você penhorar aposentadoria, né? Eu acho que, a princípio, né, o STJ, eu espero que nós tenhamos aí uma reflexão maior, se bem que o tema já está praticamente definido perante o STJ, o que é uma pena, é lamentável, né? E aqui eu realmente acho que deveria ter aí um recurso para o STF, essa discussão precisa se estender às questões constitucionais, né, da questão da dignidade. Por quê? Vejam, se nós entendermos que a partir de 1990 só que o devedor passou a ter essa proteção da sua residência e de bens básicos que guarnecem a sua residência, isso é muito recente, né? E eu acho um absurdo também, né? E aliás, eu acho que o STJ ele é bastante controverso nas suas decisões, porque ele protege os devedores em regra geral, ele conceitua bem de família como aquela pessoa que mora sozinha, como aquela pessoa que, ou seja, o conceito de família para o STJ é bastante amplo para proteger, né?
E veja, eu acho que é muito recente essa proteção. Antigamente, nós tínhamos as pessoas lançadas à miséria em razão de execuções, né? Então, as pessoas perdiam a casa, iam morar na rua, né? Então, eu acredito aí que nós tenhamos uma discussão que será muito bem-vinda em razão de algum recurso para o STF. Espero que o STF coloque o seu entendimento, né, diante dessa posição do STJ nos trilhos constitucionais, que eu acho que o STJ, ao analisar essa questão, ele apenas verifica a questão processual e não a questão do devedor, né? E eu agradeço a todos vocês, né? Eu aí vou abrir a palavra, e se alguém quer considerar alguma coisa, mas já estou nos meus minutos finais da minha fala. Antes de eu encerrar aqui, abrir a palavra para vocês para alguma consideração, quero dizer que foi uma honra estar aqui. Professor Horácio, estou sempre disponível, né? Eu gosto de debates, de trazer, e também porque nós precisamos amadurecer. O direito é lindo por conta disso, né? Nós tratarmos aí de questões que nos enriquecem, né? A gente pondera, amadurece com opiniões diferentes, né? Opinião da Flávia, por exemplo, né, que é diferente. Por quê? Porque, na verdade, nós todos sofremos, né, essas questões de... nós temos essas preocupações práticas, né, para atender os nossos clientes, ora como credor, ora como devedor. Então, eu vou deixar aberto aqui para vocês, se vocês quiserem fazer alguma consideração, e já agradeço, né, ao professor Horácio mais uma vez por esse convite. Obrigada a todos pela participação, e ao professor Horácio especialmente. Pois não, Lucas, quer fazer alguma consideração? Não, professor, só dei tchau, assim, só fazendo sinal. Tá. Estamos aqui, o Aquibaldo acabou de chegar, né, que é nosso egresso. Mas, professora Estela, tem uma situação que eu não... eu procurei até verificar se era verídica a afirmação que foi feita em uma ocasião, no seguinte sentido, né, a senhora ponderou aí que isso no direito romano era possível, que o corpo do devedor poderia ser utilizado, né, poderia ser reduzido à condição de escravo, ou até mesmo à disposição da própria vida, né? E uma ocasião, um colega, né, ponderou o seguinte: se houvesse vários credores, seria possível que o devedor perdesse a vida e fosse fracionado o corpo, né? Primeira situação, né? Veja como o ser humano já foi muito delicado, né? Foi uma pessoa, né? O ser humano. Mas tem um outro aspecto que aí é o ponto que eu não consegui a confirmação. É a seguinte: dizia pela religião católica que a pessoa só ingressaria no reino dos céus se ele tivesse com o corpo inteiro. Se o camarada tivesse fracionado, não, em partes não aceita lá no céu. Então, houve essa afirmação por parte da Igreja Católica, e, portanto, quando houvesse aquela pretensão do credor em receber os valores do devedor, e eram vários credores, esse colega me disse que era o seguinte: o pessoal se reunia, era um desespero danado para pagar os credores, porque senão esse devedor seria indigno de entrar no reino dos céus. Além de devedor, não entraria no então era uma dupla. Ou seja, o devedor iria para o inferno. Pois é.
Então, veja que a controvérsia, o pano de fundo desse comentário, né? A controvérsia, ela não é recente, né? Não é recente, e vejam vocês, o que acontece. Um ponto que a Flávia ponderou, né? E eu até me recordei uma ocasião, né, que o camarada, quem paga o aluguel, paga muito, e quem recebe o aluguel sempre recebe pouco. Então, é sempre essa assimetria entre as pretensões de cada um. E ponto interessante, e que cabe uma reflexão, é uma cobrança subsequente, 20%, 30% do que a pessoa recebe, mas já existe uma limitação anterior de 30%. Como é que isso se estabeleceria dentro de uma solução razoável, né, professor Stella? Eu fiquei aqui ouvindo atentamente, e como, né, chegarmos a uma solução que seja, no mínimo, razoável. Por quê? Equilibrada, né? Para o devedor e para o... Exatamente. Porque, como a professora Rogéria ponderou anteriormente, né, temos até um artigo dando conta, do Marcelo Abelha dando conta do devedor cafajeste, né? Então, por exemplo, eu tenho consignado 30% em determinada instituição financeira. E aí está ficando pesado aquele débito, né? E aí eu invento um débito que também vai pegar 30%. E aí o juiz vai reduzir, né, ambos a 15%, aquela dívida fictícia e a dívida oficial. Então, o brasileiro é pródigo nessas invenções, né? Nós inventamos o cheque sem fundo, não, o cheque pré-datado. Então, eu não tenho assim, nenhum receio de deparar com uma situação na qual, durante o regular andamento de um financiamento, de um contrato de crédito consignado, venha a surgir um novo débito, né, verdadeiro ou não, para reduzir aquele percentual que está sendo ali comprometido. Não sei o que os colegas acham, me veio essa proposição agora, nesse momento. Eu acredito, professor Horácio, que isso seria uma fraude, né? A questão é comprovar a fraude. É fraude, né? Quer dizer, não existe... mas sempre o problema da fraude é a prova da intenção, a prova que o devedor tem aquela atitude para frustrar a execução. E a gente chama de devedor ostentação, né? Aquele devedor ostentação é aquele... E aí o STJ já também tem entendimento, tem um acórdão bastante interessante da ministra Nancy Andrighi, que determina aí, aliás, que deferiu a penhora, né, aquelas penhoras diferentes determinadas pelo juiz, né, com base no artigo 139.4 do CPC. Então, ela diz, olha, não cabe qualquer tipo de ato, né, mas se o devedor for ostentação, né, qualquer tipo de ato para nós podermos ter a frutividade da execução, né? Reter carteira de motorista ou cartão de crédito, que são aqueles atos executivos que poderão aí ser determinados pelo juiz, né? Atos executivos atípicos. Mas, enfim, caberia para os devedores de ostentação, e a ministra Nancy Andrighi fala bastante nisso, né? Ela diz, olha, que devedor de ostentação é aquele que não tem nada no nome,
mas que nas redes sociais dele ele tem um barco, anda com o carro último tipo, etc. Mas eu já estou invadindo a hora do professor Rui, já vi que ele está aí. Professor Rui, boa tarde. Meu colega de instituição também. E Olá. eu vou... Tudo bem, Rui? Como vai? Bom, à vontade. Não, nós já encerramos, Rui. Aqui. Já resolvemos os problemas aqui do STJ, inclusive. Nossa, então me passa aí a minuta. Isso, exatamente. A decisão errada, Rui, do STJ. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Obrigada. E foi um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, eu vou deixar aqui no chat o meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato comigo. Um abraço e boa palestra, Rui. Boa tarde, professor Horácio. Prazer. Obrigado, Estela. Professora Estela, muito obrigado. Né? Como ponderei durante uma pequena intervenção que fiz na apresentação da senhora, né? Assuntos instigantes e que estão aí no nosso dia a dia. Muito obrigado de coração e, né, a senhora faz a diferença aqui nessa oficina, nessa tarde de hoje. Muito obrigado.